prophet, said I. Think of evil, of prophet still, if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God that we both adore. Tell the soul with sorrow laden, if within a distant aiding, I shall clasp a sainted maiden whom the angels call and all. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels call and all. Quoth the raven, nevermore. Com essa introdução rápida, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje sobre o frio espectral, falando sobre uma criatura espectral que só responde nunca mais. Bom, agradecer como sempre todo mundo que curte, comenta os vídeos, vocês são incríveis. A maioria de vocês não é inscrito, se inscreva no canal. Todo domingo a gente faz um vídeo diferente, falando sobre algum assunto diferente. E mandem suas sugestões. Eu não garanto, enfim, a resposta talvez esperada, mas garanto uma resposta. E sempre digo que eu não evito falar sobre temas que eu desconheça, a menos que eu estude bastante sobre eles antes. Para não fazer uma coisa superficial ou forçada. Enfim, como o título sugere hoje, talvez isso possa ser chamado de uma continuação do vídeo do Machado de Assis, porque, de alguma maneira, tem muita semelhança. Estamos falando do poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, ou The Raven em inglês. Daí Ravenna, para aquela personagem daquele desenho, né, Os Jovens Titãs, que é uma referência, ela lembra um corvo. Também pode ser chamado de The Crow, mas nesse inglês é The Raven. Também são duas palavras para a mesma coisa. Uma criatura estranha, né? Esses pássaros que falam, imitam a voz humana, imitam sons humanos. Porque, enfim, não sei, biólogos me digam o porquê que algumas aves têm essa capacidade e outras não. E então, é uma poesia bem breve, bem curta. Tem um inglês um pouco arcaico para quem quiser ler no original, mas eu encontrei uma tradução fenomenal, maravilhosa. Vou colocar aqui na descrição para quem quiser ter um acesso. É um poema muito curto, você lê ele rapidíssimo. Mas o que importa não é você chegar até o final. Não há um desfecho magnífico e maravilhoso na história. O que é interessante é você participar daquela cena absurda e assustadora, que inclusive foi traduzida, talvez não vou dizer que foi a primeira tradução para o português brasileiro, mas um dos tradutores para o português brasileiro. Uma das traduções que nós temos é a do Machado de Assis. Então Machado de Assis leu o Corvo, Machado de Assis traduziu o Corvo e introduziu a história aos brasileiros que não sabiam inglês e tinham interesse na obra de Edgar Allan Poe. Rapidamente a história do que é uma historinha que se desenvolve ali durante uma noite fria e ventosa, como vou dizer assim, ventosa não, cheia de vento. Alguém bate na porta, ele vai ver quem é, assustado, apavorado, porque é no meio da madrugada, e não é ninguém. E ninguém e nada mais. Todas as estrofes terminam assim, tem um ritmo muito bom, que eu não sei explicar como é que é, mas você lendo, você percebe esse ritmo quase que sôfrego, nossa, aquele sofrimento de galopante, você fica até tenso lendo ele, você percebeu o ritmo do poema, e aí alguém bate na janela. Aí ele fica, o vento e nada mais, o vento e nada mais. E quando ele chega, tem um corvo na janela. Ele abre, o corvo entra e fica no busto de Atena que ele tem. Lembrando que Atena é uma deusa que já está associada à coruja, como um animal de sabedoria. Então tem uma mudança agora. O animal com Atena é o corvo. Um animal negro, todo preto, assustador, com um som sinistro, imita seres humanos e ao mesmo tempo ainda come carne humana. Talvez isso, carne de cadáver. Isso talvez seja uma referência ao que o corvo repete continuamente. Porque ele começa a brincar com essa criatura ali. E o corvo diz pra ele, do nada, nunca mais. E é só o que o corvo diz. Tudo que ele fala, o corvo responde, nunca mais. Nunca mais. E aí ele entra numa loucura particular, ele quase alucina e se revolta com o corvo. Começa a falar várias perguntas pro corvo. Não várias, mas ele quer entender basicamente toda a razão do seu sofrimento. Por que tudo aquilo ali? Porque você entende depois que a amada dele morreu, Lennon. E o corvo só diz, nunca mais.
E esse trecho que eu citei aqui no começo, que eu sempre interpreto, sempre falo, e lembro direitinho, é a penúltima estrofe, não do poema, mas da conversa com o corvo. Depois, na outra estrofe, ele expulsa o corvo, mas o corvo não vai embora. Ele só fica em silêncio e quieto, parado, no busto de Atena, ali, como uma estatuazinha, uma presença. E esse trecho, se traduzido livremente, a tradução que eu tenho não traduz assim, mas a tradução ficou mais bonita, eu só estou dizendo o que significa, porque para mim é o mais belo trecho do poema. Ele diz: Prophet, said I, profeta, disse eu, thing of evil, criatura maligna, of prophet still, if bird or devil. Se é profeta, demônio ou diabo, by that heaven that bends above us, por esse céu que está acima de nós, by that God that we both adore, por esse Deus que nós adoramos. Tell this soul with sorrow laden, diga a esta alma pesada de dor, sofrimento, if within a distant Eden, se num Éden distante, I shall clasp a sainted maiden, eu terei de novo com os meus braços abraçada, né, to clasp, a sainted maiden whom the angels call Lenore, uma santa donzela a quem os anjos chamam Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels call Lenore. Abraçar, ter os meus braços uma bela e radiante donzela a quem os anjos chamam Lenore, que Lenore está morta. Quote the raven, disse o corvo, nevermore, nunca mais. E aí eu acho que essa é a magia da poesia, do teatro também, porque como é que o corvo diz para ele nevermore? Com que tonalidade, com que tom, com que expressão o corvo falava esse nunca mais? Você pode querer usar um argumento de que o corvo estava dizendo como diz um corvo. Você calma. O corvo já está falando com ele, você não precisa ser tão técnico. Como Hamlet disse to be or not to be? Ele disse triste, to be or not to be. Ou efusivo, to be or not to be. O Shakespeare não deu um guia de como o ator tem que interpretar o Hamlet. E acho que a literatura tem essa magia, quando você não tenta destrinchar ela como um cadáver morto de anatomia. Quando você tenta transformar ela numa espécie de encarnação, um personagem ao qual você tem que entrar. Como é que aquele personagem disse isso? Os textos muitas vezes dão aquela dica. Ah, ele disse isso extasiado, disse enfurecido, disse triste, disse apressadamente, disse lentamente. Então você tem um guia de como que aquele acontecimento pode ter dito. Mas mesmo assim você tem que participar daquele processo para você viver um pouco da literatura. Pelo menos é assim que eu leio e é assim que eu recomendo que se leia. Não buscando significados ocultos, uma espécie de cabala textual. Não. Ah, qual o significado? Por que você não participa daquilo ali, vê as cenas, sofre com aquilo ali, faz a catarse do Aristóteles, entendeu? Você está ali ou você está participando daquilo ou está olhando como alguém de fora? Participa daquilo. Então como que o corvo disse esse nunca mais? É uma boa pergunta. Não tem... Eu sempre penso de uma forma quase resignada. O corvo um pouco compadecido por ele. De nevermore. Nevermore. O corvo não está com raiva, não está triste. Só que o corvo pode mudar a entonação dependendo da forma como você falar com ele. Porque o que tem a ver este trecho com o trecho do Machado de Assis que nós fizemos semana retrasada? Acho que foi retrasada. O corvo que diz nunca mais volta na minha vida várias vezes. Várias vezes eu passo por uma situação, uma experiência, alguma coisa, e eu gostaria que acontecesse de novo, que voltasse, que aquilo ali, enfim, a magia daquele momento, daquele evento, daquela experiência retornasse. E o corvo diz, nunca mais. Por isso a importância da existência, enfim, independentemente de religião ou de qualquer coisa. Mas as religiões sempre dão uma ênfase metafísica na atitude que nós temos. Ou seja, o que você faz tem repercussões num outro mundo. E isso independe de religião ou não. Porque existem situações, existem atos, existem ações, existem processos, existem, enfim, experiências, relações que nós travamos com as pessoas e com o mundo, que do momento em que elas foram feitas, o corvo diz, quando você pergunta, como eu posso voltar antes desse erro, antes dessa falha, antes desse acontecimento? Nunca mais. Nunca mais. Quando o ente morre,
Quando é que eu vou ver de novo tal pessoa? Bom. Você pode dar o argumento metafísico, nós vamos nos ver na glória, nós vamos nos ver no paraíso, etc. Tudo bem, você tem essa visão. Mas aqui, enquanto o corvo estiver no busto de Atena, a sabedoria que ele tem para te dar é essa. Nunca mais. Por isso que eu falo, como o corvo, a forma como o corvo te diz nunca mais depende da forma como você questiona ele. Por que é que isso não acontece? Como é que vai voltar? Quando que vai acontecer? Nunca mais. Talvez por isso eu vejo o corvo como algo resignado. Eu vejo ele como um sábio. Eu entendo porque ele está no busto de Atena. Porque, enfim, ele devora a nossa carne, né? Ele come a carne do nosso corpo morto. Daquilo que não volta mais. Nunca mais. Nevermore. Então, você já viu o corvo que não diz nunca mais? Eu já vi, vez ou outra, somente em algum momento que você quer. Às vezes estou nutrindo um pensamento, alguma situação, lembro do passado, eu falo, poxa, muito bom, não sei o quê. Aí lá no cantinho eu ouço ele, em algum lugar na minha cabeça, em pé, no busto de Atena, e ele diz, nunca mais. Aí eu lembro, é verdade, nunca mais isso tudo aí. Nevermore. Bom, acho que é isso. Esse é o poder da literatura, quando você a encarna, né? Assim, não é uma metáfora para a morte de uma pessoa amada, não é uma representação, uma alegoria, assim. Até pode ser, mas não é assim que eu trato, entendeu? Ah, destrinchei esse poema, próximo. Aí quando alguém pergunta, fala, isso aqui, ó. Uma representação para a dor do luto. É esse que é o poema. Próximo. É tão chula a interpretação que você quase que diz, nunca mais vou ler o poema. Isso é ridículo. Se alguém ouvisse uma música uma vez e te dissesse que entendeu a música toda e nunca mais ouviu, você ia rir da cara da pessoa. Que a música tem uma facilidade de você ouvir, você só bota o fonezinho, deixa ela tocando, passa 4, 5 minutos, você tem aquela experiência. Então é ridículo. Só que a poesia é a mesma coisa. Alguém que tenha lido um poema uma vez e diz que entendeu, porque só consegue fazer uma ideia mental encaixotada do que é aquela poesia e diz que ela é aquilo, só porque ela tem às vezes alguma autoridade ou porque ela diz que já leu muitas coisas, não acho que esgote aquela situação. Não esgota a experiência do texto. Ainda mais o peso dele. O corvo que diz nunca mais. Como a música que vira quase uma trilha sonora da sua vida. A música não vira uma representação encaixotada, esta música representa tal. Não, ela vira um som da sua própria vida. E o corvo, na minha, é algo existente. Está lá no canto. E vez ou outra, quando alguma coisa eu penso, alguma coisa eu falo, alguma coisa eu lembro, e que nunca mais volta, ele diz, nunca mais. Só. É isso. Até a próxima.